No coração do Seridó, a água e a pedra travam um diálogo milenar. Uma represa monumental, construída pela mão do homem, hoje esconde e revela segredos gravados muito antes de seu tempo. Bem-vindos a Acari, onde as pedras falam, quando as águas permitem. Depois de decifrar as pinturas de Carnaúba dos Dantas e a cápsula do tempo de Apodi, nossa jornada pelo arquivo Enigma nos traz de volta ao Geoparque Seridó, mas para um mistério diferente. Estamos em Acari, conhecida como a cidade mais limpa do Brasil, mas o enigma que viemos investigar não está na superfície, e sim, gravado em rocha e banhado pelas águas de um dos cenários mais icônicos do sertão, o Açude Gargalheiras. Este gigante de concreto, oficialmente chamado Açude Marechal Dutra, é mais do que uma reserva de água, é um símbolo da resiliência sertaneja. Sua construção, iniciada nos anos 50, foi uma obra faraônica que transformou a paisagem e a vida na região, garantindo o sustento e domando os ciclos de seca que tanto castigaram o Seridó. Gargalheiras é a prova de que, com engenhosidade e esforço, o ser humano pode moldar a natureza para sobreviver. Mas a pergunta que nos move hoje é: o que existia aqui antes da represa? Que povos viam este vale como um lugar sagrado? E que mensagens eles deixaram para nós? Para encontrá-las, precisamos entender uma linguagem diferente. Uma que não usa tintas, mas sim a força do entalhe. Nos episódios anteriores, ficamos maravilhados com as pinturas rupestres, aquelas galerias de arte pré-histórica feitas com pigmentos naturais. Aqui, em Acari, a técnica é outra. Estamos falando das itacoatiaras, também conhecidas como petróglifos. A palavra, de origem tupi, pode ser traduzida como pedra riscada ou pedra pintada, e a diferença é fundamental. Enquanto a pintura é uma adição à superfície da rocha, a gravura é uma remoção, é o ato de cortar, picotear e raspar a pedra para criar uma marca permanente, uma cicatriz que resiste ao tempo, ao sol e à chuva. A técnica de criar uma itacoatiara exigia ferramentas de pedra ainda mais duras e muita paciência. Imagine o som, a percussão constante ecoando por esses vales há milhares de anos. Mas por que alguns grupos pintavam e outros gravavam? Eram povos diferentes? Culturas distintas que viveram em épocas separadas? Ou seriam formas de expressão com propósitos diferentes? As pinturas que vimos narravam caçadas e rituais de forma mais figurativa. Já as gravuras que encontramos aqui em Acari são, em sua maioria, muito mais abstratas. Elas nos desafiam com uma nova pergunta: o que eles queriam dizer com esses símbolos? Para tentar decifrar esse código, viemos até o sítio arqueológico Canguagi, um dos principais geossítios de Acari. Olhem para estas rochas, os símbolos são fascinantes. Vemos círculos concêntricos, linhas que se cruzam, formas geométricas e o que parecem ser representações de astros ou constelações. Diferente das narrativas de caça que encontramos em outros lugares, as gravuras de Acari parecem um código. Seriam mapas de fontes de água e nascentes cruciais para a sobrevivência no semiárido? Seriam calendários solares ou lunares para marcar o tempo de cheia e de seca? A época de plantar e de colher? Ou seriam símbolos sagrados, usados em rituais xamânicos para invocar espíritos ou forças da natureza? Uma das teorias mais fortes conecta diretamente essas gravuras aos corpos d'água. Muitos desses sítios estão localizados perto de rios, lajedos que acumulam água ou fontes naturais. Os círculos poderiam representar poços ou olhos d'água. As linhas sinuosas, o curso dos rios, seria a forma que esses povos antigos encontraram para mapear seus recursos mais preciosos, deixando um guia para as gerações futuras. Uma linguagem universal da sobrevivência, escrita na linguagem da Terra. Mas a força deste lugar não ecoa apenas através dos milênios. Ela também ressoou, recentemente, nas telas de cinema de todo o mundo. Sim, é impossível estar em Gargalheiras e não lembrar do aclamado filme Bacurau. A paisagem monumental do açude, com sua imensa parede de pedra e a caatinga ao redor, foi o cenário perfeito para a fictícia cidade, que luta para não ser apagada do mapa. A escolha não foi por acaso. Gargalheiras personifica a força, a resiliência
e até o isolamento do sertão. É um lugar que impõe respeito. Um cenário que parece saído de um épico. O cinema moderno viu em Gargalheiras o cenário perfeito para uma história de resistência. Uma força que talvez os povos antigos já sentissem e reverenciassem neste vale. A luta pela água, pela terra e pela memória, temas centrais em Bacurau. São os mesmos temas que ecoam nas Itacoatiaras. A arte, seja ela gravada na pedra há 8.000 anos ou projetada numa tela de cinema hoje, bebe da mesma fonte. A profunda conexão entre o povo e seu lugar no mundo. É como se a energia ancestral de Acari tivesse sido capturada pela câmera, mostrando que a alma deste lugar é, e sempre foi, indomável. E onde há paisagens tão imponentes e mistérios tão antigos, o imaginário popular floresce. As lendas e os mitos locais são tão parte da identidade de Acari quanto suas rochas e águas. Conversando com os moradores mais antigos, ouvimos histórias que se entrelaçam com a paisagem. Falam de mães d'água que protegem os rios, de luzes misteriosas que dançam sobre os lajedos em noites de lua cheia e de tesouros escondidos por antigos cangaceiros ou pelos próprios povos originários. Essas histórias, passadas de geração em geração, mantêm viva a aura sagrada do lugar. Elas nos lembram que, antes de ser um ponto turístico ou um sítio arqueológico, este vale era um lar, um santuário, um lugar de poder e encantamento. A relação da comunidade com o açude é visceral. Ele é vida, lazer, sustento, mas também é memória e mistério. É o gigante que guarda as histórias da terra. Hoje Acari, com seus sítios arqueológicos e a geologia espetacular de Gargalheiras, é uma peça fundamental no quebra-cabeça do Geoparque Seridó, reconhecido pela Unesco. Esse reconhecimento não é apenas um selo de importância, mas um compromisso com o futuro. O objetivo é desenvolver um turismo sustentável que gere renda para a comunidade local, ao mesmo tempo que protege esse patrimônio inestimável. Visitar Acari é mais do que ver paisagens bonitas. É uma aula de história, geologia e cultura. É entender que a preservação do ambiente natural e do legado arqueológico andam de mãos dadas. Cada trilha, cada painel informativo, cada guia local treinado, tudo faz parte de um esforço para garantir que as futuras gerações também possam ouvir as mensagens que as pedras e as águas de Acari têm a contar. Enquanto o sol se põe, pintando o céu, e as águas de Gargalheiras com cores quentes, refletimos sobre nossa jornada. As águas da represa sobem e descem, ditando o ritmo da vida no sertão. Ora cobrem, ora revelam os segredos gravados nas rochas. Sob elas, um código de pedra espera pacientemente para ser compreendido em sua totalidade. As Itacoatiaras de Acari nos lembram que toda paisagem tem uma memória. E aqui, essa memória é tão profunda quanto as águas e tão duradoura quanto a própria pedra. Ela nos fala de sobrevivência, de espiritualidade e de uma conexão com a terra que nós, no mundo moderno, estamos nos esforçando para reencontrar. Obrigado por nos acompanhar em mais essa investigação do Arquivo Enigma. Se você ficou tão fascinado quanto a gente por esses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nosso próximo episódio, onde um novo enigma nos aguarda.